Olá, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Dini Taus. No Círculo de Brigantia, eu faço palestras de mitologia grega e em alguns eventos também. E faço também o curso, a parte de mitologia do curso de magia e mitologia grega, né, do Círculo. Sou professora de italiano, mas uma apaixonada de mitologia e quem já me conhece um pouquinho já sabe dessa história, então vamos lá. E tô aqui hoje para falar de dragões na mitologia grega, que às vezes as pessoas ficam assim, mas como assim dragão na mitologia grega? Mas tem, tem sim. Tem com nome e sobrenome, tem só aventado, mas tem, né? E para não ficar uma coisa muito extensa, tipo um catálogo de criaturas, eu escolhi 4 que são mais representativos, né? Cujos mitos são mais conhecidos, pelo menos da maioria das pessoas, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? E eu começo com o dragão que guarda o Jardim das Hespérides. Na verdade, ele guarda a árvore, a macieira, né? Da onde provém os frutos, as maçãs douradas, né? Que a gente conhece como os pomos de ouro ou como pomo das Hespérides, né? Explicando rapidamente, as Hespérides são ninfas, né? São divindades menores que são filhas do gigante ou do titã Atlas, que é o carinha que segura o mundo, né? E elas vivem nesse jardim e tinha confiado a elas, né, na verdade, a guarda dessas maçãs. Essas maçãs foram, essa macieira, a árvore em si, foi presente de Geia, né, para o casamento de Zeus e Hera. E só que aí, percebendo que as meninas estavam tirando proveito das maçãs, Hera coloca para guardar essa árvore um dragão, né, nominalmente dito dragão, né, filho de Tifão e Ecdna, que são 2 seres monstruosos que estão lá no início de toda a confusão grega. E esse dragão era descrito como um dragão de 100 cabeças, né? O corpo reptiliano, né? Tipicamente de dragão, com 100 cabeças e que cada cabeça falava uma língua diferente. É uma torre de Babel em forma de dragão, né? A história desse dragão tá ligada não só aos pomos de ouro, mas aos trabalhos de Hércules. Acho que todo mundo já ouviu falar que Hércules tinha que cumprir 12 trabalhos como penitência de um crime que ele cometeu. E o 11º trabalho dele foi conseguir um pomo de ouro e levar para esse rei a quem ele servia, que era primo dele e tal. Ele efetivamente consegue, né? Os mitos variam muito. Alguns dizem que ele só colocou o dragão para dormir, outros dizem que ele matou. No mito em que o dragão é morto, ele é morto com uma flecha envenenada, porque lá no segundo trabalho de Hércules a gente vai ver como ele envenena essas flechas. E pelos serviços prestados, Hera vai transformar, né, Ladon, que é o nome do dragão, numa constelação, que é a constelação do dragão. Né? Hércules leva, né, as maçãs para o primo, só que em vez de entregar para ele, ele mostra, ó, tá aqui, ele oferece as maçãs para Atena, que pega as maçãs e leva de volta para o Jardim das Hespérides, porque afinal de contas as maçãs pertenciam a Hera, né, e não ao Carinho. O segundo dragão que a gente vai falar também é filho de Tifão e Ecdna, que tiveram uma prole monstruosa, assim, profícua, foram vários, né? 3 das criaturas que a gente vai falar aqui são filhos de Tifão e Ecdna, né? O segundo dragão não tem nome, né? Muitas vezes ele é nominado como Ladon também, mas são 2 dragões diferentes, né? E ele guarda o velocino de ouro. O velocino de ouro é o pelo de um carneiro, né, alado, que alguns mitos dão conta dele ser um devorador, né, de homens, tipo antropófago mesmo, comia carne humana mesmo. E ele é sacrificado por Frixo,
né, a Ares. Né? E Ares, são várias versões do mito, cada uma diz uma coisa, mas na verdade, sim. Um dos mitos diz que ele é sacrificado a Ares, e Ares coloca, né, o pelo, o manto, né, do carneiro na cólquida. Né? Outras versões dizem que o próprio Frixo, quando vai parar na cólquida, em troca, né, de hospitalidade, ele oferece o Velocino, e o Velocino garante a invencibilidade a quem o possui. Então, o rei da cólquida, Eetes, né, pega esse Velocino e coloca sob a guarda desse dragão. Curiosidade, esse carneiro vai ser transformado na constelação de Áries depois. Tá? Nesse meio tempo, a gente tem um herói chamado Jazão, que descobre ser filho de um rei, né? E quando ele chega no que seria o reino dele, ele descobre, mais uma vez, uma série de descobertas, a vida dos heróis é feita assim, né? Ele descobre também que o tio dele tinha usurpado o trono. Matado o pai, se casado com a mãe, ou prendido o pai e se casado com a mãe, não importa. O problema é que, para recuperar o seu reino, né, ele precisa do Velocino de Ouro. Aí os motivos são vários. Porque o rei manda, porque senão vai matar a mãe dele, ou porque ele precisa do Velocino para ser invencível e poder vencer. E a expedição que vai acompanhar Jazão nessa busca ao Velocino de Ouro, né, é conhecida como a Expedição dos Argonautas. Argonautas porque são os navegadores do navio Argo, que é construído por um herói chamado Argos, um exímio construtor de navios. E essa expedição é formada por vários semideuses e heróis. Vários. Tipo, a gente vai ter Orfeu, a gente vai ter Hércules, os Dioscuros, que são Castor e Pólux, que são filhos de Zeus e Leda, e são irmãos de Helena de Troia e Clitemnestra, e vários outros filhos de divindades e heróis. Né? Eles vão até a Cólquida para tentar recuperar o Velocino de Ouro, e eles são ajudados por Medeia. Alguns dizem que por Medeia, alguns dizem que foi Orfeu que fez o dragão dormir cantando para ele. Outros dizem que Medeia deu um filtro a Jazão para que ele pudesse se aproximar do dragão e matá-lo. No final ele mata o dragão. E eles fogem da Cólquida levando o Velocino. Né? E Jazão consegue recuperar seu reino e tal, só que na hora H, em vez de casar com Medeia, ele casa com a outra, e aí vem aquela tragédia toda que a gente conhece da Medeia, que ela mata os filhos, se mata e tal, né? A curiosidade aqui é que Medeia, que é filha de Eetes, rei da Cólquida, é descendente de Circe, é sobrinha de Circe, né? E é aparentada com Hécate por conta do parentesco de Hélios com a mãe de Hécate. Né? Seguindo, a gente vai ter a Hidra de Lerna, também filha de Tifão e Ecdna, que vai ser o segundo trabalho de Hércules, na verdade. A Hidra vivia num pântano chamado Lerna, e Euristeu manda Hércules eliminar, né, a Hidra, porque ela estava causando uma dizimação nas redondezas, porque só de sentir o cheiro, né, só de sentir os miasmas que ela emanava, né, as pessoas já caíam mortas ali na hora. Né? Imagina se tocasse no sangue, o sangue dela era venenoso, a saliva era venenosa, né? Mas matar a bichinha não era uma coisa exatamente fácil, porque ela tinha, assim, dependendo do mito que a gente seguir, ela tinha no mínimo 5 e no máximo 9 cabeças. Com o problema que uma cabeça era imortal, então ela não morria. Né? E quando se cortava uma cabeça, nasciam duas. Então você
parte de 9 para chegar ao... Né? Até que Hércules percebe que para conseguir vencer ela, ele teria que cortar as cabeças e cauterizar as feridas para que elas não pudessem renascer. E assim ele faz até chegar à última, a cabeça imortal, que ele corta e enterra, né? Impedindo que ela renasça. E assim ele termina. Espertamente, ele antes de ir embora, lembra que eu falei lá na frente que ele matou o dragão com uma flecha envenenada? E é nesse momento que ele pega suas flechinhas e mergulha no sangue da hidra, envenenando as pontas das flechas. E exatamente esse veneno vai ser causa da sua morte no futuro, porque ele acaba ferindo um centauro chamado Nesso, que para se vingar, né? A gente tem duas espécies de centauros, vamos dizer assim, que são bastante diferentes, né? Tem origens diferentes, então tem temperamentos e comportamentos diferentes. Esses centauros aos quais pertenciam Nesso eram um pouco mais violentos, mas assim, e teve essa confusão e Hércules acaba, né, ferindo, e depois, obviamente, ele vai morrer. Nesso. E Nesso, para se vingar, antes de morrer, dá a esposa de Hércules, né, um filtro para ela derramar na túnica dele, para reavivar o amor e tal. Só que esse filtro, na verdade, é o veneno. Quando ele veste a túnica, o corpo dele inteiro começa a queimar, e aí ele acaba se jogando numa pira para acabar com o seu sofrimento. Dali ele é alçado ao Olimpo, promove-se as pazes entre Hércules e Hera e fica tudo bem, né? Mas essa é outra história, né? Não é a história do dragão, né? E o nosso último dragão é talvez o mais famoso, Piton, né? O grande guardião do oráculo de Delfos, que na verdade no mito original era uma dracaina, uma dragonesa, né, chamada Delfine, que guardava o oráculo de Géia. Sim, o oráculo de Delfos era inicialmente um oráculo da terra, o oráculo de Géia, um oráculo, vamos dizer assim, feminino e matriarcal, pela mântica que ele exercia e por todas as suas habilidades, né? E Apolo chega e toma esse oráculo para si, decretando que ele porque já quando ele nasceu, ele decreta que ele é o grande porta-voz da vontade de Zeus, que por sua vez é aquele que garante que a ordem do universo será obedecida na Terra. Então, uma vez vencido o dragão, para que ele possa se apossar, né, desse oráculo, ele precisa vencer esse dragão. E aí a gente vai ter outras variantes dizendo que, na verdade, a Piton foi uma serpente dragão enviada por Hera, né, para matar para matar Leto antes que ela desse à luz às crianças, e que Apolo, por vingança, né, teria eliminado a serpente, né? Que um mito que até tem um pouco a ver com essa característica um pouco mais violenta que Apolo tinha no início, né? No início do seu caminhar dentro da mitologia grega. Mas eu acho que a versão mais coerente é exatamente essa serpente que guardava o oráculo primitivo, primordial, feminino, né? E que vai ser suplantada pela divindade solar patriarcal, que está assumindo, né, o momento. Mas Apolo é o deus da purificação, da catarse e da expiação, né? Então, ele mata a serpente, né? Da sua pele, ele faz a trípode, que é o banquinho onde a pitonisa vai sentar para oracular. E os seus restos mortais, né? Ele vai fazer toda uma cerimônia, vai cremar os restos mortais da serpente e colocar numa urna e enterrar embaixo do ônfalo. O que é o ônfalo? O ônfalo é uma pedra que representa o centro do mundo, né? Reza a lenda que Delfos, né,
onde ficava esse oráculo, era um centro de mundo, que Zeus teria entendido que ali era o centro, soltando de cada ponto extremo, né, do mundo uma águia, e elas teriam se encontrado nesse exato local, e ali ele teria demarcado. Para o grego, um centro de mundo não é apenas um lugar geograficamente centralizado, mas é também o ponto onde os mundos se encontram. Então eu posso ter centros de mundo que não são exatamente no centro do mundo. Mas voltando à história, né, de Piton, por esse crime, né, por ter matado a serpente, que era uma filha da terra, Piton é filho da terra, né, surgido do lodo que se forma logo após o dilúvio que Zeus envia à Terra no final da Era do Bronze para eliminar a humanidade, que estava dando meio ruim, porque ele ia resetar tudo e começar tudo de novo, né? Mitos de dilúvios a gente tem em várias mitologias, não podia faltar na mitologia grega também, né? Então, por esse ato, Apolo passa um ano em purificação no Vale de Tempe, né? E a partir daí ele vai ser conhecido como o deus catártico, o deus da expiação, né? E vai provocar toda uma mudança na questão da religião grega com relação à expiação de pecados e de faltas, né? Que são outros desdobramentos. Mas, enfim, esses eram os 4 dragões que eu queria trazer hoje pra gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de estar aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Cláudio e à Patrícia pelo convite, ao Círculo de Brigantia, né, por essa oportunidade, por estar aqui falando com vocês, e espero ver vocês numa próxima, né, quem sabe, né, no próximo festival, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.